Teste. Olá, voltamos, enfim, Emma. Aí, vamos embora. Vamos botar uma radiozinha. Vamos botar a nossa vez. E, cara, vamos dar uma olhada aí. Cara, eu fiz minha operação aqui, ó, basicamente, vou mostrar a minha técnica. Basicamente, peguei esse movimento aqui só para não pagar a mensalidade do Profit. Peguei esse movimentinho bem curtinho que me entregou 150 pontos, se não me engano. Então vamos daqui até ali, vamos ver quanto que... Qual foi o tempo? Foi muito rápido, meus amigos. Coisa de 1 minuto. 1 minutinho. Qual a razão de eu entrar aqui? Bom, segundamente. Não, a rádio tá de boa. Cara, Hand, né? Ele foi um dia, pelo menos uma manhã extremamente estranha. Mínimo estranha. Então eu colocaria um Hand aqui nessa região. Aqui. Dentro desse Hand, o que a gente vai conseguir observar efetivamente que a gente trabalha? Porque que a gente opera em ticks? Porque eu estou operando em 10 mil ticks? Porque ticks refletem volume financeiro. Nós temos interesse de operar quando todos os grandão estão operando e fazendo o volume financeiro acontecer nesse ativo, né? Eu estou tendo bastante calma, cara. Tô sendo bastante... Cara, tô prestando muita atenção no que eu tô fazendo, porque não é fácil ganhar dinheiro nesse cara aqui. Não é fácil. E índice é muito difícil. Muito difícil. Eu vou prestigiar aqui minha live, inclusive, no tocante da questão, porque eu sou desses. Eu me amo. Meus amigos. Eu me amo. Pode ter certeza. Aqui. Vou curtir já, porque esse cara é muito bom. Eu gosto dele. É uma técnica muito boa. Então, operamos em ticks porque refletem volume financeiro e operamos com esse conceito de choque BOS, que é nada mais nada menos do que a mudança da característica do preço e uma possível quebra de estrutura. Operando nos 10 mil ticks, a gente está operando numa velocidade bem rápida. Então aqui ele entrou num range, ele ficou sambando na cara da sociedade durante esse range, concordam? Vai mais baixo, né? É um viés comprador, então notem que foi muito difícil efetivamente vender aqui. E essa moça aqui, a Marija, é a VWAP. A VWAP para mim, cara, é fundamental para a gente conseguir entender esses conceitos, né? Então, ele fez toda essa função e ele foi quebrando as estruturas, concordam comigo? Primeiro ele quebra essa estrutura aqui. Então aqui é o chamado BOS, Break of Structure. Ele quebra de novo. Break of Structure. No momento que ele quebra aqui, qual é o pivô bem definido desse cara? Quando ele quebra essa estrutura aqui. Isso mesmo, é aqui. Então, aqui é o choque, aqui é a mudança da característica do preço. O que a gente precisa? A gente precisa que esse cara, primeiro, mude a característica do preço, faça um pullback e siga o movimento. Ele fez aqui? Mais ou menos. Aqui seria a quebra da estrutura mais bem definida para fazer aí sim uma entrada. Só que daí ele volta e tenta buscar o teu stop para depois acelerar. Eu já tenho entendido esse conceito, já tenho entendido que o mini índice ele é muito maquiavélico, assim como o mini dólar, né? E quando esses dias estão assim tortos, sem muita direção, ele tenta uma... Tá vendo? Ele tenta uma, tenta duas, faz um pullback, tenta uma, tenta duas, outro pullback, tenta uma, tenta duas, mais um pullback, rompe. Então ele tenta 3, 4, 5 vezes, às vezes 6 vezes antes de liberar esse movimento. Então eu estava lá com a minha mulher, tomando um cafezinho pós-academia e observando a live que eu gosto, que é da Clear, que é da Pan. Eu gosto também de ver o Coringa. Eu não gosto tanto do Coringa, mas gosto mais da Pan. E eu tava vendo os dois ali, eu tava vendo o que tava acontecendo. Então eu falei assim, cara, eu vou esperar. Vou esperar que esse cara se defina, eu vou esperar ele fazer os testes que ele fica limpando a galera. E vou pegar só um pedacinho para pagar
a minha operação e ficar livre de qualquer tipo de cobrança aí do profit. 194 mil pontos, hein? Então, nós entramos aqui, ó. A quebra da estrutura aconteceu aqui, né? Então, ele quebra a estrutura, o ideal seria ter entrado aqui. Ele quebra a estrutura, faz um pullback, tu coloca a tua entrada aqui com teu stop pelo menos aqui, né? Ou aqui, né? E é um stop longo, acredito, deixa eu ver. É um stop de 500 pontos, né, cara? Só que assim, tu entra aqui, dá uma olhadinha muito rápido, ele chega nos 600 pontos, faz um pullback, segue subindo, né? Mas não nos interessava, era só esse movimento mesmo, não queria ficar exposto nesse mercado, porque tá um mercado muito torto. E aqui, basicamente, depois dele fazer essa propulsão aqui, cara, é tu segurar os calção e ficar observando o que esse cara tá fazendo na sequência. Ele tá dando direção. Então ele quebra essa estrutura aqui, né? Ele faz a quebra da estrutura. Tu toma a posição. Ele vai mais em cima. Olha lá. De novo, ele quebra a estrutura. Faz um pullback. Se ele quebra a estrutura aqui, onde é que está a mudança da característica do preço? Exatamente ali, ó. Ele não foi lá, mas ele tentou buscar, né? Pra tu ver que é um ativo maldoso, né, cara? Faz esse pullback, não sustenta, segue o movimento pro alto. O que eu poderia observar aqui? Aqui certamente eu faria primeiro uma parcial e segundo eu ia fazer um trailing stop aqui, ó, quase 1000 pontos, que é o que a gente se entrega geralmente. Então, ó, fazendo uma entrada aqui. Agora, se tu fez aqui, ó, ele já entregou 1000 pontos. Então, aqui tu tá fazendo trailing stop. Eu seria estopado ou aqui, os 900 pontos. Ó, estaria aqui. Ó. Ainda não fui estopado. Quase fui. Um tique abaixo disso aqui. 900 pontos. Excelente movimento, não foi? É a minha live aqui, peraí. Já é minha live, né? Baita de um movimento excelente, mas ele tá muito arredio, né, cara? Ele não tá querendo fazer algo divertido, ele tá querendo detonar o cara mesmo, então tem que ter atenção, muita atenção. Isso aqui foi o índice, vamos dar uma olhada, por exemplo, nos 25 mil ticks, quais são os tempos que eu opero aqui, geralmente, pessoal? Eu abro as minhas operações, né? Eu procuro pelo setup de entrada, os 10k de ticks. Confirmação, os 25k de ticks. Sentido de mercado, 60 minutos, um dia. E um mais rápido seria 12 minutos, vamos botar aqui. 12 minutos, 60 minutos, um dia. Porque é sentido de mercado. E do lado aqui. Setup de entrada. É mais ou menos isso aqui, ó, que nós trabalhamos. Confirmação, leia-se realizar parcial, entendeu? Faz uma parcial ali, a confirmação, confirmou mesmo, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Ok, vamos dar-lhe. Então, basicamente isso aqui. Isso aqui, para. Queen. O dólar é diferente. O dólar a gente usa aqui. Já nem lembro mais, mas faz tanto tempo. Um bom tempo parado. O dólar. Então vamos fazer assim, diferente. Vou voltar isso aqui. Vamos fazer assim, ó. Aqui é o win. O dólar
vai ser entrada 5K de ticks, confirmação, desculpa, viajei, nem eu lembro mais, confirmação 5K ticks, e aí sentido de mercado é a mesma coisa, 12, 60 e 1. Mais ou menos isso aqui, ó. Esse é o jogo. E aí, a gente tenta operar assim, dessa maneira. Nota que ele andou, tá vendo? Poderia fazer uma parcial, poderia ter saído a parcial dos 900 pontos, deixado um runner agora para correr mais um pouco, e ele tá indo. Então, observando aqui o índice, foi isso aqui que ele fez. Se a gente olhar aqui nos 25 mil ticks, ó, 25 mil ticks, a gente pode ter confirmações, ó. A gente tem regiões de suporte e resistência, tá vendo? Que eu gosto de marcar, ó. Isso aqui é um gap, ó. Olha o gapzinho aberto aqui sangrando. Gap do dia 27 de janeiro. Foi fechado esse gap, eu tenho certeza que ele vai buscar. Olha, muita atenção ao topo, os 195 mil pontos. Ele pode ser uma região de resistência forte. Pode sentir muito aqui. E se a gente colocar aqui, por exemplo, 12 minutos. A gente consegue ver ali. Olha o MC Flavinho lá embaixo, lá. Meu Deus, foi uma pedrada, hein? A gente consegue ver onde tem um provável suporte aqui, onde ele pode segurar agora aqui nesse dia e continuar empinando a motoca. E pode seguir pro alto sem parar. Eu ainda acho que ele pode buscar esse gap aqui. Ele vai tentar buscar esse gap. Ele fez de tudo aqui e não conseguiu. Ele vai buscar esse gap, tenho certeza. Não é se, é quando. Entendeu? Não é uma condição de se. Não, se ele... Não. Ele vai lá. Te garanto que ele vai lá. Então isso aqui é o que ele está se apresentando. Ó. Esse é o desenho. Tá bem complicado. Para o dia tá bem complicado. Para esses últimos dias tá bem complicado. Ó. Tem rendezinho aqui. Tem um rendezinho aqui. Tem outro rendezinho aqui. Teve outro rendezinho aqui. Tá trabalhando nesses rendes, né? E índice é complicado. Esse é meu último ano, cara, aqui. Se eu não conseguir um resultado efetivo mesmo, ganhar dinheiro mesmo, é o meu quarto ano, né, cara? O quarto ano é o ano que realmente as coisas se encaixam ou abandona, entendeu? Faz outra coisa, faz day trade de ações, faz swing trade, faz position, se especializa mais a longo prazo, né? Porque isso aqui é a Fórmula 1, né, cara, do day trade. Não é fácil. Não é fácil ganhar dinheiro nisso aqui. É extremamente difícil. Extremamente difícil. E aí, se você quiser saber mais sobre isso, você pode dar uma observada aí, ó. Como operar. O meu canal ali, cara, o vídeo principal que tá marcado ali lá na minha página do YouTube, ele é fundamental. Ele vai passar sobre tudo isso. Tu vai aprender sobre Crown Reversal, as tentativas falhadas. A gente ali o setup de Joseph James, que funciona muito bem lá fora. Muito bem. Funciona meia boca aqui, junto dos conceitos de choque BOS. E a gente tenta fazer uma mescla desses caras aqui. Junto disso, a gente vai aprender a definir suportes e resistências, vai observar onde é que ele muda a característica do preço, né? Sempre, quanto maior o tempo gráfico, melhor vai ficar para você conseguir verificar as entradas, né? Concorda? Então, te digo que... Te digo que tem que estudar, tem que aplicar a técnica, tem que confiar no próprio taco, não é uma coisa fácil. Além disso, eu ainda faço um screening ali dos caras que mandam efetivamente no mini índice, né? Deixa eu mudar aqui a cena. Vamos para a cena de 60 minutos. Quero mostrar para vocês, por exemplo, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui mostra quem manda no mini índice. São os bancos, é Bradesco, é Itaú, é Banco do Brasil, é Santander, é Petro, é Vale, juros.
Juros. 28, 29, 31. Fico dando uma olhada nisso aqui. Eu quero saber o que esse cara está fazendo. Eu quero saber como é que esse cara está se portando com esses candles aqui, ó. Ele está direcional? Pelo que eu vejo, a Petro está empurrando a história. Se a Vale resolve virar o jogo ali e dar uma forçada, esse mercado vai explodir, vai romper topo, vai continuar subindo e vai chegar nos 200 mil pontos como eu estava esperando. Entendeu? Então, a gente tem que usar o mínimo para não deixar tão poluído, mas a gente tem que também ter culhão, cara, para fazer a história acontecer. Tem que ter culhão para se atirar na frente do trem e ver se o negócio vai ou não vai e confiar no setup. Essa aqui é a jogada. É assim que a gente ganha dinheiro. Ou se não, vai para renda fixa e vai ganhar ali um valor fixo mínimo mensal que para mim não satisfaz. Eu quero mais. Eu quero sempre mais. E é eu e o Ira. Então, aí, se você olhar ali uns 60 minutos, ó, pode dar uma olhada aqui. Cara, difícil comprar aí, né, cara? Deveria ter comprado um pouco mais baixo, mas ele tá dando toda a tendência, todo indicativo de que vai pro alto e vai romper topo. Agora, se ele vai fazer, a gente não sabe. Como a gente entrou numa operação muito legalzinha, né? Acredito que teria chances desse mercado correr e te entregar um valor legal. Fato é que eu entendo que aqui tem um topo muito bem definido, né? A gente fez a nossa compra aqui, ó, nos 60 minutos, ó, no meio do candle, tá vendo? Viu como é legal operar, por exemplo, em ticks? Aí se a gente baixa aqui, ó, vamos botar aqui na cena de estudos de novo. Eu quero mostrar os 12 minutos, tá vendo? Olha lá onde eu abri minha operação e fechei minha operação. Nesse candle parrudo aí, ó. Deveria ter sido um pouquinho mais baixo. E aí se a gente vai lá para os 10 mil ticks, a gente vai ver exatamente a entrada. Onde que ela aconteceu, onde que ela deveria ter acontecido, na verdade. A VWAP é um grande divisor de águas com a média de 21, né? Então aqui a gente tem VWAP, e aqui a gente tem a EMA de 21. Só isso que a gente usa. A gente faz suporte e resistência e faz o movimento. Aqui nesse caso, a entrada seria aqui. Eu cheguei atrasado. Mas eu vi que ele estava vindo com muito volume financeiro, estava tendo volatilidade necessária e eu entrei a mercado aqui. E em questão de 1 minuto eu já realizei. Mas o certo era aqui. E aí puxava aqui para 2 candles. Aí ele ia romper esse topo aqui. E aí estaria aqui meu stop em 900 pontos. Ele está indo buscar. Eu teria realizado uma parcial proporcional. Seria... Aqui. Seria 900 pontos. 947 pontos, na verdade. Mas notem que o setup da entrada ele fica nos ticks, né? Isso aqui é o mini índice. Mini dólar, cara. Vamos dar uma olhada aqui. Eu nem acompanhei o mini dólar direitinho. Acompanhei mais o mini índice. Tem gap, foi fechado o gap. Aquele lá de cima não foi fechado, tá vendo? Olhada nele. Ó, não foi fechado. Tá aberto. Lá no 5,15, muito baixo para ser um vendedor, né? Numa área de suporte, tá perdendo essa área de suporte. Bem importante esse movimento. Ele perdeu ela já. Fez um pullbackzinho. Agora foi dia 12 do 2 às 10h12. Já vamos ajustar aqui. Deixa eu exatamente ali, ó. Aí. Olha, cara. Tá bonito esse movimento aí. O dólar tá capotando, cara. Eu quero só dar uma olhada. O canalzinho de baixa dele. Acho que tá aqui. Ó.
Que beleza, hein, cara? Voltou pra dentro daquele canal de baixa do ano passado, ó. Isso aqui é o canal de baixa do ano passado, ó. Ele deu indício que ia escapar, viu só que legal? Ele deu indício que ia escapar, fez o pullback necessário e toma, e entrou num range, toma, e outro range, toma. Não tá fácil, cara. Assim, não. Mini dólar nunca é fácil. Mas tá aí ele, gracioso. Muito baixo para ser um vendedor, né? Ó, e aí aqui eu até mapeei, ó. O que ele estava fazendo, ó, quebrou a estrutura, quebrando essa estrutura, a mudança da característica do preço passa para cá. Ele quebra a estrutura, muda a característica do preço, faz um pullback, quebra a estrutura de novo. Quebra a estrutura de novo. Quebra de novo. Mergulha de cabeça, a mudança da característica do preço passa a ser aqui. Cara, excelente movimento, mas assim, muito baixo para vender. É insanidade. Tem que esperar um pullback. E não só isso, né, cara? Tem que esperar um teste na VWAP de novo. Ele ficou na VWAP de lado e capotou, ó. Cruzando ela aqui de novo para dar prosseguimento. Não arriscaria. Não arriscaria mesmo. Não arriscaria não, cara. Eu ia deixar passar isso aí. Tem que ser próximo da VWAP. Ele muda a média, ó. Ele diz que é comprador, diz que é comprador de novo e capota. Pega todo mundo no contrapé. Meus amigos. Cara, é isso aí. Mais tarde eu vou fazer as projeções aí pra semana. Voltamos com tudo. Vamos encarar aí efetivamente aí esse ano com tudo de novo. E vamos ver no que vai dar. Só mostrando o dólar aqui nos 60 minutos. Ó. Lá, entrando no canalzinho. Fazendo o jogo dele. Olha, cara, assim... Teria que estar na operação. E foi uma operação demorada pra cacete. Foram horas de operação aí, isso aqui. Mas, cara, é isso aí. Mais tarde a gente vai tocar nos assuntos aí das probabilidades, né? Do como que a gente vai operar isso aqui a partir de agora. O diário segue no canal de baixa. O índice segue tentando romper um topo. Tá fazendo um movimento lindo, cara. Lindo. Vários gaps para serem fechados. Mas é isso. Esse é o jogo. Nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Fechou, pessoal? Fizemos um movimento curtinho. Tchau ali, ó. Toma. Só um movimento curtinho. Mas aqui, ele tá voltando, ó. Engolindo todo o movimento, ó. Olha como tá traiçoeiro. Acho que eu fiz uma boa escolha. Excelente. Mais tarde eu volto, viu? Mais tarde eu volto. E... Cara, é isso. Espero vocês mais à tarde e mais final do dia para fazer as projeções da semana. Vamos ver o que vai acontecer aí. Valeu? Agradecido.